Irmãos, o tema do nosso estudo de hoje diz o seguinte, vamos ler junto? 1, 2, 3, vamos lá. Viu aí? Síndrome de uma identidade penhorada, né? O que não entrega a sua alma à vaidade, né? Vamos ficar de pé e ler um texto bíblico na Bíblia? Vamos ficar de pé. O texto de apoio o nosso texto de apoio vai começar em Gênesis, livro do Gênesis, versículo de número, capítulo 37, verso 31, 32, 33 e até o 38, verso 1. Eu vou ler o 31, vocês vão ler o 32 e nós vamos ler até o verso de número 38, verso 1. Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito e tingiram a túnica no seu sangue. Vocês, 1, 2, 3, vamos. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu e certamente foi despedaçado. Vocês. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer o meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Vamos. Por essa época, ou por essa ocasião, entre o capítulo 37 e o capítulo 39, Judá deixou os seus... E aí ele passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Amém? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor colocou em nosso coração. Pedimos ao Senhor que venha falar conosco. Sou apenas um instrumento, mais nada, não sou dono deste livro, não sou dono desta palavra. Espírito Santo, canaliza uma sintonia, coloca uma coordenação de raciocínio entre nós e sua palavra. Senhor, revela-nos a tua verdade em nome de Jesus, amém. Podeis assentar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como uma pedra de diamante, a nossa identidade, ela tem 3 facetas ou 3 aspectos, a nossa identidade. Uma pedra de diamante, ela pode ser lapidada em várias faces, em várias facetas ou vários aspectos. A nossa identidade, às vezes, nós a confundimos, né? Quando somos abordados por uma autoridade civil ou militar, ela pede um documento de identificação. Qual que é o documento mais próprio que nos identifica? Qual que é? É isso, irmão, fica ligado. É a identidade. A minha é 2.152.646. Darkson de Paiva Lima é uma razão social de 2.152.646 SSPGO. O governo me conhece por este número, e este número o governo diz que essa é a minha verdadeira identidade. Mas biblicamente falando, Gênesis capítulo 1, verso de número 26, esse estudo vai ter que ter a parte 1 e a parte 2, tá? Então preste atenção. Nós sabemos que lá em Gênesis capítulo 1, verso de número 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, está no plural, está falando de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes
o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes 12, verso 7. O pó voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus, o que o Deus. Então, aqui o Deus, que é Deus. Então o ser humano é tricotomo, ou ele é três partes em um. Ele é espírito, alma e corpo. O corpo é a parte física, é a matéria. A alma e o Espírito Santo são interligados, são ligados um ao outro. Agora eu quero conversar com vocês. Nós achamos que às vezes a crise hoje, nessa sociedade líquida chamada de pós-moderna, nós achamos que as maiores crises estão ligadas à política, né? Essa defraudação terrível que o mundo político traz, falta de esperança, de confiança na nossa sociedade. Ou achamos que a maior crise, às vezes, é uma crise econômica, dificuldade de ganhar dinheiro, de pagar conta e assim por diante. Porém, se nós analisarmos dentro dos padrões da Bíblia, como a Bíblia vê, encaixa, incorpora o mundo odierno de hoje, a maior crise nossa é a crise moral. É a crise moral. Ela está dentro de nós. Dentro de nós. Eu coloquei aqui hoje o seguinte, ó. Às vezes, não estou generalizando. Às vezes, a maior crise nossa não é a que está externamente, de fora de nós, mas aquela que está dentro de nós. Vocês sabem muito bem que esta sociedade, como eu já falei muitas vezes aqui, nunca teve tanto facilidade em ter em mãos objetos de entretenimentos na sua história como nos dias de hoje. Vocês veem que tem a Radassa daqui mais ou menos 6 meses, ela já vai, o celular é a melhor coisa da vida dela. Se pôr na mão, ela já vai estar abrindo tudo quanto é tipo de aplicativo. Olha para os meninos de hoje. Há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, não tínhamos esse tipo de entretenimento. Era somente classe alta ou uma classe média muito boa para ter acesso aos muitos entretenimentos da sociedade moderna. Porém, veja bem, quando nós perdemos, nós, os cristãos, o homem, o ser humano perde o seu contato com o propósito da nossa verdadeira existência, né? Aquilo que começa a morrer dentro de nós, a nossa identidade, a nossa desconexão com a finalidade pela qual Deus nos criou, significa crise de identidade. Quando nós vamos perdendo a conexão, quando nós vamos perdendo aquele acesso livre, contínuo com a presença de Deus, com a verdadeira finalidade para que Deus nos criou. Deus não criou o homem aleatoriamente. Existe um propósito, um desígnio, uma razão porque Deus nos criou. Por isso que Ele enfaticamente deixa claro, conforme a nossa imagem e semelhança. Quanto se sente orgulhoso por ser a imagem e a semelhança de Deus sobre a sua vida? Mas nota que hoje, né, nós vamos aprender com um dos filhos do patriarca Jacó. Jacó teve 12 filhos, mas nós vamos pegar um desses 12 filhos, e este homem tem muita coisa a nos ensinar. As suas atitudes que ele cometeu, atitudes erradas e atitudes certas, nos mostram que às vezes temos que tomar muito cuidado. Uma identidade, um caráter, não é deformado às vezes instantaneamente. Um caráter, uma identidade, às vezes, não é deformada ou levada à deformação instantaneamente. Existe uma série de coisas que nós vamos praticando cotidianamente que vai deformando, mudando a nossa verdadeira imagem e semelhança de Deus contida em nós. Vai deteriorando gradativamente a nossa imagem e semelhança de Deus na nossa vida. Se entenda uma coisa, sua verdadeira identidade
não é o documento que você tem plastificado no seu bolso aí. Sua verdadeira identidade é aquela que está na palma da mão de quem te deu a vida, Deus. Ele tem a sua verdadeira identidade, né? O nome desse cidadão é Judá, o nome dele é Judá, né? Ele era o quarto filho do patriarca Jacó, com Lia na tradução Almeida Revista e Atualizada. Na tradução Almeida Revista e Corrigida, ela é chamada de Leia. Era a primeira primogênita de Labão, tio de Jacó, né? Labão era irmão da mãe de Jacó. Então Jacó, com essa Lia, gerou filhos, e um quarto filho chamava Judá. A palavra Judá significa objeto de louvor, ou louvável, ou louvarei, né? Ela, num momento de crise muito difícil da sua vida, quando deu a vida à luz a ele, e ela achou, agora vou ter atenção do meu marido mais para mim, e pôs o nome nele de objeto de louvor. Mas veja bem, esse homem, ele sofreu alguns nocautes na sua trajetória. Ele sofreu alguns nocautes, sofreu algumas dificuldades na sua vida, sofreu perdas enormes, né? Às vezes nós pensamos que a vida é feita só de conquistas, né? A gente pensa que a vida é feita só de conquistas. Eu admiro muito o coaching, gosto muito de estudar, devo ter uns 30 livros de coaching lá em casa, mas nós não podemos fenomizar o homem, achar que o homem, ele é um super-herói, que ele é imbatível, que ele tem a verdadeira força, potencial de vencer todas as coisas. Somos humanos, temos fraqueza, temos nossas fragilidades, por isso que o Salmo 103, verso 14 diz: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Quantos podem dizer glória ao nome de Jesus? Mas veja bem, como o tema nosso, né? Como o tema é a síndrome, né, de uma identidade penhorada, nós vamos aprender, enquanto der tempo hoje, sobre algumas atitudes que indicam que nós estamos perto de penhorar a nossa identidade. Vamos repetir junto, para que o Espírito Santo crie uma coordenação de raciocínio entre eu e vocês. Repete após mim: atitudes que indicam, que estamos perto de penhorar a nossa identidade. Sempre quando vamos fazer uma penhoração ou penhorar alguma coisa, sempre o que nós deixamos ali penhorado tem um valor bem mais alto do que aquilo que estamos querendo em favor daquele penhor. Sim ou não? Por exemplo, você chega lá na Caixa Econômica Federal com esse cordãozão de ouro que você tem aí, que deve valer uns 10 mil reais, mas você está desesperado precisando de 1.000. É do interesse, sim ou não, da Caixa Econômica fazer esse penhor para você, sim ou não? Claro. A gente está desesperado, pega a escritura da casa, né? Chega lá no agiota, ou em alguém, fala: não, rapaz, eu preciso de 10 mil, gente. A sua casa vale 100 mil. Mas você acredita tanto que a pessoa está te emprestando, confiando muito, ou fazendo esse favor para você, confiando em você ou no poder que o seu penhor pode dar para ele, sim ou não? Sim. No penhor, é lá no penhor. Penhorar. Às vezes, como eu falei terça-feira retrasada aqui, sobre Jefté, sobre as dores secretas dos campeões, foi tremendo. Recebi no YouTube pessoas de vários lugares do Brasil falando que Deus falou com eles naquele estudo. Naquele dia eu disse: às vezes sacrificamos valores eternos por desejos ou prazeres temporários, espontâneos e rápidos. Não pensamos no que estamos sacrificando ou penhorando, coisas que são inegociáveis. Digam: a minha fé, o meu caráter é inegociável. Você viu que tem alguém num boticário violento aí do seu lado? Olha para ele com esse sorrisão Colgate, esses 30 e tantos dentes que você tem na boca, e diga para ele assim: ó, seu caráter é inegociável. Diga para ele aí. É inegociável. Você não penhora seu caráter.
Jamais a gente faz isso. Então, uma das primeiras atitudes que indica que estamos perto, não estou dizendo que você empenhorou, preste bem atenção, não estou dizendo que você penhorou. Então vamos lá, das primeiras atitudes que nós começamos a praticá-las, e às vezes não percebemos que estamos a caminho de penhorar a nossa identidade. Eu coloquei aqui, quando estamos tentando fugir daquilo que não conseguiremos esconder-se. Quando estamos tentando fugir daquilo que não conseguiremos esconder-se. Olha para o verso de número 38, capítulo 38, verso de número 1 aqui, olha aqui, por essa época Judá deixou quem? E passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. O isolamento é a primeira arma do inimigo para macular o quê? De alguém. Veja, preste atenção aí. Um dos primeiros sintomas que indicam que eu estou tentando, que nós estamos caminhando para estar perto de penhorar a nossa identidade, é esse aqui, irmão. É quando nós estamos tentando fugir daquilo que nós não vamos conseguir esconder. É o isolamento, é a primeira arma que o inimigo usa para sabotar, para macular a nossa identidade. Ele havia participado, sido cúmplice de um ato desaprovado por Deus e por qualquer outro tipo de ser humano. Covardemente, ele foi cúmplice do que fizeram com seu irmão mais novo, e isso gerou uma culpa nele. Ele se sentia culpado, consciência pesada. Eu me lembro daquela história do cara que disse que roubou um relógio e pôs no bolso para ninguém ver. Chegou em casa meio preocupado, pegou e colocou o relógio debaixo do travesseiro dele e deitou, virava para um lado e para o outro, não conseguia dormir, porque o relógio ficava tic-tac, tic-tac, você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão. Enquanto ele não deu um jeito de devolver o relógio, a consciência não deu certo. Às vezes nós queremos fugir de coisas que nós nunca vamos se esconder. A Bíblia tem um texto, eu amo esse texto. A Bíblia diz assim, olha, tudo isso aqui é forte e importante para mim e para você. Depois, se você encontrar esse texto aí, é sobre Jeremias, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Digam após mim, vamos dizer junto: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Lá em Jeremias diz assim, maldito o homem que confia no homem. Maldito, é amaldiçoado por Deus. Não está falando do semelhante, não. Está falando da confiança exagerada que a gente coloca na gente mesmo. Pedro, quando Jesus falou para o Pedro assim, Pedro, sabe quem teve aqui ontem? Quem? Satanás. Está brincando? Está lá em Lucas capítulo de número 22, do verso de número 30 a seguir. Jesus falou assim para o Pedro, sabe quem teve aqui atrás de você? Quem? Satanás. Está brincando? Sim. O que ele queria comigo? Cirandar com você como ciranda com trigo. Você sabe quando a gente coloca o trigo numa peneira e fica assim, ele queria que eu deixasse fazer desse jeito com você. E o que o Senhor fez? Eu roguei por você. Falei que o Pedro não está preparado para passar por essa situação, não. Sabe o que o Pedro fez? No versículo de número 33, eu estou pronto, Senhor. O Senhor está equivocado com relação à minha pessoa. Aqui é o Pedrão, aqui é Siga Estrela, aqui é o crentão de Madureira, isso aqui até o tutano é Pentecoste, balá, e aqui é forte, aqui não cai não, que vem demônio. Cuidado, irmão, com a falsa impressão. Você achou aí, né? Só. E disse-lhe, Senhor, eu estou o quê? A ir contigo até aonde? Olha aí, irmão. E ele estava mesmo, irmão? Nós fazemos desse jeito, irmão. Quando o sangue esquenta, nós pegamos esses microfones e fica assim, aí nós falamos assim, ali é poderoso mesmo. Aí é o super-homem, é o Homem-Aranha. Como é que é o nome daqueles filmes que você vai para o cinema assistir lá?
aquele trem doido lá, Liga do não sei do que, como é que é? Vingadores, aqui é os Vingadores. É como é que o Lucas Galdino fala lá, o tal do cara lá, o Wolverine. E às vezes não é tão forte assim nada. Qualquer situaçãozinha, você passa perto dele. Pode, senhor, irmão. É, senhor. Senhor. Ele conhece a nossa estrutura. Sabe que nós somos pó. Ele falou para Jesus: eu estou pronto. Eu estou pronto. Bora para a guerra. Bora, Jesus, encarar Satanás. Jesus olhou para ele e falou assim: então quer dizer que eu estou equivocado e você está certo. Estou com 3 anos com você. Vamos ler mais, filho. Volta, vamos para o verso 34. Vai lá, filho. Coloca o verso 34. Mas ele disse, Jesus falou para o Pedro: digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje. Não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me... Antes que o galo cantar, você que está falando que está pronto para ir na prisão, para ir à morte, vai me negar. Você vai me negar. Então isso é muito profundo, né? Então, o que aconteceu com esse homem? Este homem aqui, ele fez algo covarde. Ele fez algo covarde, né? Eu coloquei aqui, ó: Judá, afasta da sua prole, do seu pai e dos seus irmãos. Quando tentamos fugir de Deus, estamos indo na direção de quem? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando tentamos fugir de quem? Nós estamos indo na direção de quem? Do inimigo. Não tem outra opção. Não, eu vou largar de ser crente, que é o seguinte, rapaz, estou sofrendo demais lá na igreja. E o seu adversário está lá do outro lado falando: é verdade, está sofrendo muito, vem para cá. Vem para cá para você ver. É aqui que você vai comer o pão que eu amassei. Vem para cá. Está ruim aqui na igreja? Lá fora está pior. Lá fora está pior. E eu coloquei aqui, ó: fugir de uma situação traumatizante é adiar o problema. O tempo não cura, ele só faz delongar mais ainda o problema. Procura em Provérbios para mim aquele que confessa. Eu esqueci. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quer ver? Preste atenção. O que Judá tinha que ter feito para vencer essa culpa, essa trauma? Nós estamos dentro da igreja hoje, irmão Weber, pessoas, irmão, que está tão fácil de vencer, mas não vence. Consegue carregar um fardo pesado. E o nosso adversário fala: ó, eu penhorei com você. É o seguinte, meu irmão, eu sabia que você não ia dar conta de me pagar o que me pediu emprestado, o que era meu. E agora eu estou com aquilo que te traz satisfação, que te traz alegria na mão. Olha aqui o que diz o texto aqui, ó. Vamos ler a Bíblia, Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas... Nunca. Mas o que as confessa e deixa... Quem pode dar uma salva de palma bem alta para o Senhor Jesus? É o segredo. Coloca aí para nós Hebreus capítulo de número 8, verso 12. O segredo está aí. Ele tinha que ter feito isso, mas ele achou que fugir territoriamente, a culpa ia ficar lá onde o problema foi realizado. Irmão, é como eu disse terça-feira retrasada: às vezes você sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro de você, continua junto contigo. Então veja bem, ó: porque serei, Deus é que está falando, serei misericordioso para com as suas e de seus pecados e de suas prevaricações. O que ele vai fazer? Deus está dizendo: se você confessar, eu vou ser misericordioso com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações. Eu, o Senhor, não me lembrarei mais. Quem pode dizer glórias ao nome do Senhor? Mas o problema da culpa é que a gente acha que sozinho damos conta de resolver os nossos problemas. Coloca 1 João capítulo de número 1, verso de número 8 e 9, e vamos ler. Vamos ver o que está escrito, para você entender que Judá,
Ele estava, olha que situação, vou fugir, vou sair da minha prole, vou sair da minha família, vou sair da casa do meu pai, do meio dos meus irmãos, e aí de certo eu vou me absolver, eu vou ser absolvido. Tem pessoas que acham que não, eu vou lá no mundo, eu já pequei mesmo, então eu vou lá no mundo e me auto-excluo lá no mundo. Aí eu peco lá no mundo, aí depois eu volto para a igreja e reconcilio. Irmão, você acha que Deus é besta? Existem milhões de pessoas nessas condições. Que tipo de Deus é esse que nós fazemos, ele acha que fazendo ele de bobo? Eu estou praticando coisas erradas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no mundo, me desvio, fico lá 30 dias desviado, depois eu volto e me reconcilio. A Bíblia diz, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas aqueles que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem quer alcançar a misericórdia? Olha aqui, vamos, é Bíblia, isso aqui não é conversa fiada, é a Bíblia, ó. Se dissermos que não temos pecados, enganamos quem? E o que não há em nós? Não há verdade. Está falando da religiosidade. Agora olha para o verso de número 9. Veja o verso de número 9. Se confessarmos os nossos... Ai, preste atenção. Ó, o verso de número 8 diz, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. No verso 9 diz, se a ti confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda Quem crê que ele pode fazer isso ainda? Quem crê? 2, verso de número 1, vai para frente, vai passando para frente, chega no 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não... Mas se alguém pecar, o que você tem? Aonde esse advogado está? Junto de quem? Qual que é o nome dele? Você pode aplaudir esse seu advogado? Olha para alguém que está do teu lado e fala para ele, você tem um defensor no céu. Diga para alguém que está do seu lado. A cura da depressão, da ansiedade está aí. Temos um advogado. Eu me lembro quando os meus meninos eram pequenos, eu não sei se isso era a tática deles, ou se eles eram muito humildes mesmo. Se você fosse raiar ou danar com eles, eles começavam a chorar e vinham e abraçavam com a gente. Ô papaizinho, não faz assim não, papaizinho. Aí você acabava a raiva na hora, você acaba abraçado, eu fiz errado mesmo, papaizinho. Ali o coração do pai derretia. Você, esse filho, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, ele está lá, junto ao Pai, né? Esse estudo vai ter que ter o estudo, a parte 1 e a parte 2, né? Eu coloquei, ó, vou andar rápido. Judá foi contagiado pela inveja dos seus irmãos e tornou-se cúmplice de José. Vamos ver se ele foi contagiado. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos fizeram o quê? Obedeceram. Então ele foi ou não foi contagiado pela inveja dos seus irmãos? Foi contagiado, né? E aí ele se tornou cúmplice de alguma coisa que às vezes não precisava dele se tornar cúmplice. Muitas vezes eu sempre ensino meu filho, futuro pastor, eu falo, olha, cuidado com os pecados alheios. Paulo falou para o Timóteo, dá um conselho para você, cuidado com os pecados alheios. O que é pecados alheios? Olha, veja bem, eu não tenho nada a ver com vida de Bolsonaro. A única coisa que eu posso fazer para Bolsonaro é orar e não me entremeter na vida dos inimigos dele. Quando alguém vai lá e critica ele na internet, eu vejo um bando de crentes entrando no meio de briga que ele não tem nada a ver com isso, é pecado alheio, e fica lá xingando o cara, que nada, vagabundo, seu PT também não prestava, e os dois ficam lá o tempo inteiro. Irmão, essa atitude vai ajudar a mudar o Brasil e o Bolsonaro, sim ou não? Não vai. Isso chama pecados alheios. Um pastor é ser humano igual eu. A pessoa acha que ele é pastor, ele virou Wolverine, virou super-homem.
Acha que agora porque é pastor perdeu o desejo sexual, porque é pastor não pode ficar bonito, porque é pastor virou agora uma molenga. Não, pastor é homem como qualquer outro homem. Aí um pastor sofre um incidente no ministério, aí a pessoa fica no WhatsApp o tempo inteiro, entrando em pecados alheios. A Bíblia diz, ai daquele que vê um escândalo, é o cara que propaga o escândalo. É o cara que propaga o escândalo. Aí fica na internet ligando para os outros irmãos. Você sabe, os outros chegam em mim e ficam, eu já sei há tempo. Ô pastor, você está sabendo que o fulano de tal caiu? Pois é, irmão, vamos orar por ele, né? Ô irmão, vamos orar por ele. Deixa para lá, deixa para lá. Isso chama pecados alheios. Digam após mim, isso chama pecados alheios. O que eu ganho com isso? Eu não ganho nada com isso. Para que eu vou acumular coisas desnecessárias na minha vida? Ele se comprometeu, ele tornou-se cúmplice da inveja dos seus irmãos. Poderia ter evitado isso, né? A outra coisa, Judá e os seus irmãos lucraram com a venda do seu irmão e mentiram para quem? Eles mentiram para quem? Para o seu pai. Do seu pai. Eu quero dar uma dica para os mentirosos, nunca mais mentir. Coloca João 8,44 aí. Vamos ver o que a Bíblia fala da mentira. Olha aqui. Ele lucrou com a venda do irmão dele. Ele ganhou dinheiro. Olhem para cá, olhem para cá. Eu gosto muito de fazer isso aqui, Niviane. Me perdoe, eu gosto de ficar desse jeito assim, tá? Olhe para cá, Vós tendes por pai o diabo. Por que eu tenho pai o diabo? É porque vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. Quer dizer que o que eu estou fazendo está satisfazendo o desejo dele, e se eu satisfaço o desejo dele, eu sou filho do diabo? Sim, ele foi homicida. Ele quem? O diabo foi homicida desde o princípio, ele é criminoso, ele nunca se firmou na porque não há verdade nele, não tem verdade no diabo, não existe. Aí começa dizendo, quando ele profere mentira, ele fala do que ele é, porque ele é o quê? E pai de quem? Eu não inventei isso aí não. Eu não inventei isso aí não. Eu não inventei isso. Isso está na Bíblia, na sua Bíblia, na nossa Bíblia. Vós tendes por pai o diabo porque vocês querem satisfazer o desejo dele. E qual que é o desejo dele? Conta uma mentirinha aí. Me ajuda, cara. Vai, eu estou desejoso. Conta uma mentira. Fala uma mentira aí. Mente para o seu pai, mente para sua mãe, mente para o sacerdote, que é pior ainda. Mentir para o pastor é pior. É sinal de caixão. Mente para o fulano de tal, mente mais para o fulano de tal, mente mais por água. Aí fica assim, pastor, ora por mim, pastor. E o pastor está orando por ele e o Espírito Santo fala, não ora não. Por quê? Não, eu quero é dar uma ataca nele, não quero que você pede bênção para ele não, eu quero que ele caia debaixo do vatambu. Ele está aprontando, ela está aprontando, está mentindo, fazendo rolo. Não faz isso não, está satisfazendo o desejo do pai dela. Porque não há verdade no pai dela. No pai dela ele fala daquilo que é próprio, ele é mentiroso desde o princípio, né? Então ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Agora coloca João 8 e versículo de número 32. Vamos ver o que o crente faz. Vocês já sabem de cor, mas é bom. E conhecereis o quê? E a verdade que você conhece vai fazer o quê? A verdade que você conhece vai fazer o quê? Quem já é liberto, dê uma salva de palmas agora. Volte para lá, Nilson. Então veja bem. Então Judá disse aos seus irmãos, né? Eu vou voltar para cá, olha aqui. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam. Por quanto que eles venderam ele? Quanto? 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu... E disseram, temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho. E conhece-a e diz, é a túnica de meu filho, e uma besta fera o comeu. Certamente ele foi despedaçado, José. Certamente foi despedaçado José. E eles estavam mentindo para um patriarca, para Jacó, um homem de Deus. Irmão, cuidado com o que você fala dizendo que é verdade para o seu líder espiritual. Cuidado, porque o pai da mentira é covarde, e você pode estar a caminho de penhorar a sua identidade. Nós estamos aprendendo sobre as atitudes que indicam que estamos perto de penhorar a nossa identidade.
Nós descobrimos que Judá, ele fez uma série de coisas aqui. Passou para frente, Nelson? Passou, né? Uma série de coisas, ó. Outra atitude, quando quebrar, agora nós vamos passar para o número, passou aí, Nelson, para frente? Eu pulei 2, né? Vou deixar aqui agora onde está. Judá estava vendo a hipocrisia de seus irmãos e a dor do seu pai, e não fez nada para mudar a situação. Hoje eu estudei aqui, alguém viu a mesa aqui, né? Eu chorei tanto quando eu estudei esse capítulo aqui hoje, eu chorei tanto que a lágrima enchia meu rosto, de como Deus me levou lá, Deus me levou lá, Deus me pôs lá, e vê a situação. Olha aqui para vocês verem, ó. Ele vendo a hipocrisia dos irmãos dele, a dor do pai dele, e ele não fez nada para mudar a situação. Ele disse: eu vou fugir, eu vou fugir. Às vezes achando que fugir me livra da culpa, diminui um pouco a culpa. E o nosso adversário, ele é tão pilantra, que quando ele primeiro ele vem nos assediar, depois que nós concluímos o desejo dele, aí ele fica nos acusando, dizendo: agora você não pode confessar para Deus não, que a sua moral vai lá embaixo. Agora é melhor você fugir. Continua com o veneno dentro de você. O antídoto está na mão de Deus. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e o deixam alcança misericórdia. Ele na hipocrisia, ó. Então Jacó rasgou as suas vestes. Ele viu o pai dele rasgar as vestes, viu o pai dele pôr pano de saco sobre os lombos, sobre o corpo, viu o pai dele lamentar por muitos dias o filho. Ele viu o pai dele, né? O pai dele, eles levantaram para consolar o pai, filhos, filhas, netos, tentando consolar o pai recusou ser consolado. E ele vê nessa situação, o choro do pai dele. O pai dele dizia: eu vou descer o meu filho à sepultura com choro. O velório durava 60 dias. Imagina todo dia ver o pai vestido de saco de linho, chorando e lamentando, e o Judá vendo aquilo e falando: gente, é muita covardia. Meus irmãos, não pode fazer isso com meu pai não, meu pai não merece isso não, meu pai não merece isso não. Nós sabemos que o filho dele não está morto. O pai dele pegava a túnica lá, e olhava e dizia: oh gente, toda molhada de sangue do meu filho José. Aonde está você, meu filho José? Será que foi um leão, um tigre, um urso, uma hiena? E eles vendo aquilo e assistindo toda a cena, toda a dramatização, e não fazia nada. A culpa começou a corroer ele lá dentro. Ele disse: eu vou fugir, ué. Mas só que é como eu disse aqui, vou continuar dizendo, às vezes a gente tenta fugir daquilo que a gente não vai conseguir esconder. Está conosco 24 horas. 24 horas. O pecado da alma é um dos piores pecados do mundo, porque ele não desgruda da gente, tira a nossa paz, rouba a nossa alegria, nossa satisfação, nosso prazer. Ele nos deteriora gradativamente. E ele fez o quê? Ele vendo toda a hipocrisia dos seus irmãos, e ele não tomou uma atitude. Disse: pai, meu irmão não está morto não, pai. Não aguento ver o senhor chorar mais não. Pai, me perdoa, vamos procurar o seu irmão. Ele foi para o Egito, vamos atrás dele, do seu filho, quer dizer. O seu filho não está morto, pai. Seu filho não morreu. Mas não, irmão, ele disse: eu vou fugir. Eu saio dessa igreja aqui, e aí eu vou lá para Campinas, para Vila Nova, vou para a igreja de Deus, Deus é amor. Eu vou lá para a Batista, vou para a Presbiteriana, vou para a Igreja do Véu, vou para a Adventista Sétimo Dia. Quem sabe lá a minha vida melhora. A culpa vai atrás de você. A culpa vai atrás de você. Pelo menos se você for lá na Vila Nova, mas você pelo menos buscar o conserto. Se você for lá em Campinas e buscar o conserto, como muitas pessoas que veio para cá hoje, está abençoadíssima. Porque chegou, buscou o perdão, Deus deu o perdão, e a bênção está sobre as suas vidas, e Deus está os prosperando para a glória de Jesus. Então, ele viu tudo isso, a hipocrisia dos seus irmãos, né? A segunda atitude que indica que estamos perto de penhorar a nossa alma, é quando quebramos os princípios bíblicos para fazer aliança com o produto do... nós quebramos os princípios bíblicos para fazer aliança com o produto de quem? Do inimigo. Quebramos os princípios bíblicos. Uma das atitudes que indica que estamos perto de penhorar a nossa alma é quando nós fazemos isso aqui, versículo 38 e 2,
Ali Judá encontrou a filha de um ele encontrou a filha de um chamado Suá, e casou-se com, ela engravidou-se e deu à luz a um filho, o qual ele deu o nome de Er. Agora olha para você ver, quando você, eu disse aqui, né, eu coloquei aqui, eu disse, quando você foge de Deus, tu está correndo na direção do inimigo. Quando você foge de Deus, você está correndo na direção do inimigo. Ele saiu da prole do pai, o patriarca, o abençoador, o homem da promessa. Saiu do convívio, do lar, da igreja, o convívio da casa de Deus, achando que estava em busca de um alívio, que estava em busca de uma paz, de um conforto, para aquilo que corroía, que ele não conseguia esconder. E ele foi ao encontro do seu inimigo. Ele foi para o território que Deus disse: olha, esses cananeus são abomináveis, são filhos do maligno. Filhos do maligno. Foi para o território do inimigo em busca de alívio. Eu me lembro de um rapaz que estava no culto de oração comigo, isso há 30 anos, 30 e tantos anos atrás. Saiu do culto de oração, foi para a praça. Sentou lá na praça, os caras armou uma para ele, pôs no meio da guaraná dele cerveja, misturou cerveja com guaraná e falou: irmão, vamos brindar a cerveja e o guaraná. Nós com a cerveja, você quer guaraná. E ele não tinha visto eles fazer a mistura. Aí com 1, 2, 3, todo mundo tem que servir o guaraná de uma vez, nós vira a cerveja de uma vez. Aí quando ele mandou, que ele foi jogar para fora, os caras descrentes começou lá no pit dog. Agora ele bebeu cerveja, nós vamos contar para todo mundo, nós vamos contar. Agora você, amigo nosso, tem que ir para o baile conosco. Não, mas não, eu vou para aí, não, eu falo com o pastor amanhã, não, agora não adianta mais não, você já caiu. Vamos para o baile, aí amanhã você vai lá e conserta com o pastor disse, vamos para o baile. Quando ele chegou lá no baile, que ele estava lá, olha o que o inimigo fez. Quando ele estava lá dentro do baile, outro desviado, filho da irmã que estava orando comigo na igreja, desviado, viu ele lá e falou: ô irmãozinho, casca fora daqui, irmãozinho, vamos, pegou ele para o braço, sai daqui, irmãozinho. Não, eu larguei de ser crente já, não, vai embora, irmãozinho, para a igreja, e pôs ele para fora. Se você voltar, eu te quebro a cara. E veio dele embora, ele voltou de novo. Os amigos foi lá, pegou ele, trouxe ele para dentro da igreja, para dentro do baile de novo. Aí ele falou: você não vai embora não? Pegou ele para o braço, quando chegou lá de fora, pegou uma faca que estava na cintura, mandou debaixo dele aqui, ó, saiu rasgando ele tudinho aqui, ó. Olha para você ver. Olha para você ver, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Às vezes aqui na igreja você emburra, fica com a cara feia, mas aqui você está debaixo da bênção, você está protegido. O Pai corrige aquele que ama. Fica quieto aqui, não tenta fugir para o território do inimigo. Olha o que ele fez, ó. Ele quebrou princípios bíblicos, né, para fazer uma aliança com o produto do inimigo. Ele fez o que com essa mulher? Quando eu e a Niviene casou, nós estávamos fazendo o quê? Quando eu e a Niviene casou, nós estávamos fazendo o quê? Agora somos dois. Depois que eu pus a aliança na mão dela e ela pôs a aliança na minha mão, agora nós dois não é mais dois, nós somos uma. Quando ele pegou essa mulher do inimigo aqui, ó, quando ele casou com essa mulher do inimigo, ele se tornou uma só com ela, casou com ela, fez uma aliança com o povo condenado ao inferno, com o inimigo. Aqui diz o seguinte: ela ainda engravidou dele e ele possuiu ela. Eu coloquei aqui, ó, Judá praticou o jugo desigual, algo que seus pais não. Vamos ler junto, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Judá praticou o que mesmo? Algo que os seus pais não. Vamos ver se o patriarca Abraão aprovava o casamento com esse povo. Vamos para a Bíblia, ó. Gênesis 24:2. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a sua mão debaixo da minha coxa. Versículo 3: e jure pelo Senhor, o Deus dos seus pais, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu, entre as filhas de quem? No meio dos quais estou, mas irá pela terra
mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes, entre os crentes que acreditam no meu Deus, uma mulher para o meu filho Isaque. O Abraão está falando para o servo. Esses cananeus são impuros, eles adoram o Deus da prostituição. Você vai descobrir aqui. Aí veja o que o Isaque fez com Jacó. O pai agora, aqui é a atitude do avô do Judá, agora a atitude do bisavô do Judá, agora a atitude do avô do Judá. Então Isaque chamou quem? Deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher, não se case com mulher. O Judá casou com qual tipo de mulher? O Abraão avisou o servo: não deixa meu filho Isaque casar com mulher. Agora o Isaque avisa o Jacó, o pai do Judá: olha, não se case com mulher. Aí disse: ó, vá para Padan-Arã, a casa de Betuel, o seu avô materno, é avô dele, e case-se com uma das filhas de Labão, ó, que era o tio dele, irmão de sua mãe. Então veja bem, o Abraão, falou: ó, Isaque, falou para o servo: não deixe o Isaque casar com mulher cananeia, são imundas, julgo desigual. Existe promessa de Deus na nossa vida, e quem casa com a pessoa do mundo, está casando com seus deuses, com seus caprichos, com seus demônios, com toda a sua impureza, está fazendo aliança. Então a Bíblia diz aqui, ó, mas ele fez o quê? Quando ele fugiu de si mesmo, quando estava tão fácil de ser resolvido, era só uma atitude de arrependimento, era só dizer: pai, pequei contra o Senhor, o nosso irmão não foi nada de morto por fera nenhuma, pai, nós vendemos o nosso irmão e pronto. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não prospera no dinheiro, não prospera em nada, não prospera no casamento, não prospera no dom que tem, não prospera em nada. Mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Agora ele, fugindo de si mesmo, querendo esconder daquilo que não conseguia se esconder, ele vai para Canaã e lá ele pratica o quê? Julgo desigual. Veja como Deus ficou tão contrariado com isso. Depois de mais de 1000 anos, Deus toca no assunto. Olha o que Deus fala em Malaquias, capítulo de número 2, verso 11. Judá foi o quê? E a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá o Deus daquela mulher era Deus estranho. Depois de mais de 1000 anos, Deus fala: Judá cometeu um erro. Ele casou com pessoas de deuses estranhos. Quando eu estou ensinando para jovens, eu sempre falo em seminário de jovens, encontro, retiro, elas têm uma desculpa violenta: não, pastor, mas ele falou para mim que quando ele converter, quando nós casar, ele vai ser crente. Irmão? Aí outras pessoas chegam assim: não, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu estou namorando com ele, eu estou namorando com ela, mas ela é crente melhor do que alguns crentes que tem na minha igreja. Ela não é crente, mas eu vejo que ela é melhor do que alguns crentes que tem na minha igreja. Tática velha de Satanás. Tática velha. É melhor, muito mais melhor, pastor. Aí começa a falar mal dos crentes da igreja para aprovar a coisa ruim. Aí depois, quando casa, passa a comer na tábua e até a tábua. Apanha de manhã, apanha de noite, apanha de toda hora. E a caroba troça, o vagabundo não quer trabalhar, um pilantra, malandro, sem vergonha. Aí corre para a igreja, tipo de oração: fazer campanha lá em casa, irmão. Fazer campanha lá em casa, irmão. Vamos fazer campanha lá, irmão. Vamos para o monte, irmão. Você tem que ir para a taca, trem ruim. Deus te avisou que você não podia prender com julgo desigual, você prendeu. Que história é essa? E aqui está dizendo o seguinte, ó. Olha aqui para você ver. Eu falei que nós íamos aqui, ó. Isso aqui é muito profundo e muito forte. Essa aliança traçou uma trilha de morte na família de Judá. Quando você faz uma aliança com o inimigo, o que acontece? Judá perdeu os seus 2 filhos e depois perdeu a sua? Porém primogênito dele, primeiro filho dele, de Judá, era mau aos olhos de quem?
Pelo que o Senhor fez o que com o primeiro filho dele? Matou. Deus permitiu que o menino morresse. Deus falou, não, esse tipo de gente que fruto dessa porcaria, isso não pode viver não, isso tem que morrer. Aí veja o que aconteceu. Aí veio o segundo filho, o Onã. E esse Onã fazia o quê? Olha quando a gente faz uma aliança com o que não presta. Aliança com o que não presta. Era mau aos olhos do Senhor. Pelo que o que aconteceu com ele? Olha aí, perdeu o primogênito, perdeu o outro filho. Tempos depois morreu a mulher de quem? A filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tina, com o seu amigo Ira, o Adulamita. Ele arrumou até amizade lá no ciclo do mundo que ele estava vivendo. Ele arrumou amizade. Tem que tomar muito cuidado, irmão, muito cuidado mesmo. Eu falo a verdade, olha, nós temos que orar pelas pessoas não crentes, temos que orar pelos nossos parentes que não é crente, mas cuidado para você não se alienar aos pecados deles. Cuidado para você não se alienar aos pecados dele. O amor, ele não não podemos confundir liberdade com libertinagem. Liberdade com libertinagem. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Digam comigo, liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Isso não é liberdade, isso é real. Nós já estamos caminhando para o fim. Eu vou deixar para nós a parte 2 para a outra terça-feira. Só vou terminar esse pedaço aqui para nós continuarmos, né? Vamos lá, ó. A Bíblia proíbe claramente o jugo desigual. Vamos ver o que está escrito aqui. O que a Bíblia proíbe claramente? A Bíblia proíbe claramente o quê? Então eu quero que vocês prestem atenção nesses textos aqui, ó. Não vos prendais a um jugo com quem? Vem cá, meu amor, faça favor aqui por gentileza. Faça favor aqui por gentileza. Um jugo desigual, vem cá, vou mostrar aqui. Ó, eu quero que você me abraça forte aqui, caminha para lá e eu caminho para cá. Tenta, vamos ver se nós dá conta de caminhar. Vamos ver se nós dá conta de caminhar. Tá aí, esse jugo tá certo isso aqui? Não. Obrigado, amor. Não tá certo, é desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com quem? Com os infiéis. Não pode envolver, irmão. Pode. Tem que orar, Deus te abençoe. Mas não vira. Agora veja aqui, ó. Porque que sociedade tem a justiça com quem? E que comunhão tem a luz com quem? Ó. E qual que é a concórdia que há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o? Ó, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com quem? Com os que se prostituem. Não vos associeis a eles. Por exemplo, você trabalha lá no serviço, o seu amigo mundano, a vida dele é encher o celular de pornografia. Aí ele fica assim, vem cá, irmão, aqui para você ver, irmão, misericórdia. Olha como está o seu mundo, e você está lá assim, é mesmo, misericórdia. Vixe, mas o mundo está desse jeito. Nossa, você está compactuando, irmão. Você está compactuando. As trevas e a luz não têm união. Ou é só luz ou só trevas. Infiel, deixa ele com o seu mundo para lá. Muda o ambiente que você chega com a glória e com a presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos constituir. Não podeis beber o cálice de quem? Esse cálice aqui está falando de quê? O que não vai ter domingo que vem? O que não vai ter domingo que vem? Ceia do Senhor. Aí que tal? Vamos, eu quero que vocês prestem atenção para nós terminar. Ó, você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos... Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não pode. Isso é bíblico, é isso aí. A senhora inventou isso aonde? Não inventei não, irmão. Isso aí está mais de 2000 anos que está aí. É só nós ler. Esta palavra que eu estou te ministrando, ela primeiro passou pelo meu coração, atingiu minha alma, meu espírito. Ela fortaleceu a mim. E Deus está me mandando dizer, Ele está te preparando para uma grande batalha. E você vai sair mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor por isso. Vamos colocar de pé e fazer uma oração, né? Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está falando conosco. A Bíblia proíbe qualquer tipo de jugo
desigual, a Bíblia proíbe, e Deus tem coisa tremenda para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, para os nossos corações, para a nossa alma. Eu quero fazer uma oração com você. Olha, irmão, isso aqui é muito sério o que eu vou dizer para você. Obrigado, viu, meu filho? Isso aqui é muito sério o que eu vou dizer para você, muito sério mesmo. Olha, irmão, não fica alimentando veneno, não. Não alimenta veneno na sua vida, não. Não alimenta veneno, não. Nós vamos fazer uma oração agora. E nesta oração, se você tem algum sentimento de culpa, que você quer que Deus alivie, te traz paz, quando eu estiver orando, não precisa de gritar para Ele ouvir, não. Fala para Ele assim: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoa. Eu sou fraco, eu tenho fraqueza, eu pratico coisas erradas, eu quero que o Senhor me perdoe. Porque eu ensinei essa palavra, não quer dizer que eu sou melhor do que você, não. Eu também tenho fraqueza, tenho minhas falhas, mas todos os dias eu dobro os meus joelhos e disse: meu Pai, hoje, por às vezes uma atitude errada, eu falei mal do meu semelhante, eu quero que o Senhor me perdoe. Eu digo: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe, eu julguei o meu próximo, eu quero que o Senhor me perdoe, Senhor, porque eu vi uma imagem moral, e o desejo impróprio ou o sentimento repentino veio e começou a ganhar espaço no meu coração. Ainda bem que o Senhor me deu graça, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Papai, o Senhor é meu amigo, eu quero que o Senhor me perdoe. Fiquei irado, maltratei a pessoa que eu amo, falei palavras pesadas para ela, nós dois já reconciliou, nós já está bem, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Ela é a sua imagem, conforme a sua semelhança, e eu toquei na imagem que é conforme a sua semelhança. Meu Pai, eu quero que o Senhor me perdoe. Eu toquei no meu líder, eu desfiz do meu líder, falei mal dele, e ele está me dando cobertura espiritual e orando por mim. Então você vai sentindo que o Espírito Santo, que ele é o nosso consolador, aquele que intercede por nós em gemidos inexprimíveis diante de Deus. O Espírito Santo começa a dizer: olha, ele está pedindo perdão. O nosso advogado Jesus Cristo justo, que está diante de Deus, fala: meu Pai, eu já paguei a dívida dele e a dívida dela, eu derramei o meu sangue, e eu disse para o Senhor que se eles andar na luz como o Senhor na luz está, e eles ter comunhão uns com os outros, o meu sangue os purifica de todo pecado. Meu sangue os purifica de todo pecado. E nesta oração eu quero que você ore comigo, receba o perdão de Deus. Eu vou orar agora. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, o seu Filho, eu estou orando agora com a sua igreja. Desde as 5 da manhã, o Senhor me inquietou para que eu pudesse estar diante do Senhor e tirasse esse dia exclusivamente por esse culto. O Senhor me deu aquela graça, falou comigo, nós dois tivemos um encontro a sós aqui na sua casa. Senti que o seu Espírito Santo me alimentava para eu poder regurgitar sobre a sua igreja o que o Senhor já havia armazenado em meu coração. Senhor, a tua palavra diz que nós temos a palavra do reconciliamento, a palavra da reconciliação. Eu ministro um perdão do céu na vida de cada pessoa que aqui está. Eu ministro perdão no fundo do seu coração, na sua alma, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa transformar vidas, que o Senhor possa mudar. Oh meu amado Jesus, oh meu Pai, derrama a sua graça em nossas vidas, porque queremos sentir a tua presença, no nome de Jesus.